Olá amigos do nosso canal no YouTube, esta é mais uma videoaula de matemática financeira e nesta videoaula nós trabalhamos sobre juros compostos utilizando a planilha, o software de planilha. Que software é esse? O seu software conhecido como Excel, Microsoft Excel, que é muito utilizado, mas você pode também trabalhar da mesma maneira com o software OpenOffice Calc, que é muito similar ao Excel. Você pode também encontrar outras alternativas, né? Por exemplo, alternativas nas nuvens, que é muito comum também. Por exemplo, Zoho Cloud. São vários softwares aí que você pode utilizar. Então o procedimento é o mesmo, a programação é a mesma e, portanto, as funções são as mesmas. Então a gente vai trabalhar aqui com Excel, mas você pode utilizar tudo nesses softwares. Como que a gente vai proceder nessa aula? Então eu vou falar para vocês os exercícios, a gente vai fazer os exercícios que vocês estão vendo aí na tela. A gente vai resolver utilizando as funções do Excel. O nosso Excel aqui está em inglês, mas eu vou falando para vocês como fazer em português, que é a mesma coisa. Só falar o nome da função que vocês têm que chamar aí. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: o Banco Fênix emprestou a João Cordeiro R$ 5.000 ou dólares por um prazo de 90 dias a uma taxa de juros de 15% ao trimestre. Que montante João deverá pagar ao Banco Fênix ao final da operação? Esse dinheiro emprestado vai crescer em juros durante 90 dias e vai virar que valor? E o valor que a gente está procurando é o montante. Qual que é a equivalência disso em fórmula? É a função FV, Future Value em inglês, ou VF, Valor Futuro em português. Tá? Uma importante consideração sobre o tempo. Aqui você está vendo que o prazo é de 90 dias. 90 dias são a mesma coisa que um trimestre, porque são 3 meses e a mesma coisa que um trimestre. Então, a taxa de 15% está ocorrendo no período de quantos trimestres aqui? 1. Então, o valor que a gente vai inserir para tempo é 1. Só isso, tá bom? Então, vamos lá. Vou chamar a função aqui. Então aqui na minha versão do software é FV, tá vendo aqui? Função FV. Lá eu escrever VF, vai dar igual VF, clicar 2 vezes aqui, e aqui vai aparecer essa coisa aqui, tá vendo? O parênteses com algumas entradas aqui. Essas entradas são os parâmetros da função que você tem que colocar. Então o primeiro parâmetro está escrito aqui rate, que é taxa. Em inglês, taxa. Em português é a mesma coisa, taxa. E aí você tem que colocar o valor da taxa. Então a taxa aqui nesse exercício qual que é? 15% ao trimestre. Então eu vou colocar 1,5 e o valor percentual. Para separar os argumentos, eu ponho ponto e vírgula. Agora vem NP, que é o número de períodos. Ou seja, quantos períodos, quantos ciclos tem esse exercício. Nós já comentamos, tem um ciclo de um trimestre. Como a taxa está em trimestral, né, em trimestre, a gente tem que colocar aqui o número de trimestres. Então, um trimestre. O próximo argumento chama-se PMT, ou PGTO em português. Esse argumento não vai ser utilizado nessa função. Só que a gente tem que inicializar esse argumento. Como que a gente inicializa? A gente inicializa com 0. Então, nessa aplicação de juros compostos, sempre que chamarem PGTO ou PMT em inglês, você tem que inicializar com o valor 0. Agora vem 2 parâmetros que você percebe que estão isolados por colchetes. Isso significa que eles são parâmetros facultativos. Você não necessariamente precisa inicializá-los. Mas como que funciona isso, né? Vamos entender então. Quando a gente tem a função FV, tá? Ela é programada para calcular coisas relacionadas ao sistema price de financiamento ou valor futuro, o valor futuro, mas ou o valor futuro de uma série uniforme de pagamentos. É isso que para isso que ela serve. Só que como aqui a gente está utilizando juros, então a gente vai ter que colocar, mesmo assim, um sinal de menos, perdão. E esse sinal de menos ele precede, ou seja, ele vem antes do PV, que é o valor presente. Quem que é o valor presente? O valor presente é o valor inicial da aplicação, é o meu V0, digamos assim. E aqui é dito que é 5.000, então ele é o valor inicial. E eu ponho aqui menos 5.000. O último argumento eu vou deixar em branco, nem vou inicializar. Então eu já posso fechar aqui. O último argumento seria quem? O type, tipo, né? Isso está também relacionado com a questão das séries
uniformes de pagamento. Não interessa aqui pra gente, nessa videoaula. Então eu fechei e vou chamar a função e ela calcula para mim o valor de R$ 5.750. Então, observe, por que eu pus o menos? O menos, como eu disse, vem do fato de que a função FV é programada para calcular o sistema price de financiamento. Então, essa ideia de menos vem satisfazer condições do sistema price. Por isso que a gente tem que utilizar o menos, mesmo que nós estejamos utilizando a função FV para o fim de cálculo de juros compostos, tá bom? Então aqui a gente tem que inicializar o menos, assim como na calculadora HP12C, a mesma coisa. Agora a gente vai para o exercício número 2. Se no exercício 1 nós calculamos o valor futuro, o montante, no exercício 2 a gente vai calcular o valor presente, que é o V0. Então é uma operação financeira feita por um período de 6 meses a uma taxa de juros de 20%, determinou um montante de R$1.000 ou $1.000. Qual é o valor do capital originário? Qual é o valor inicial aplicado? Essa é a pergunta que é feita pelo exercício. Então vamos entender aqui. O período é de 6 meses, porém a taxa de 20% é sobre esse período. E você observa que não tem nada na taxa indicando que ela é mensal, nem trimestral, nada disso. Então a gente tem que considerar que 20% equivale ao rendimento dessa operação em um semestre. Então podemos simplesmente inicializar a função aqui com o valor 1, com NP igual a 1, tá bom? Mas que função é essa? Então é a função VP, ou em inglês PV, que é Present Value, ou valor presente. Então quais são os argumentos dessa função? Rate, que é taxa, é o primeiro argumento. Então eu venho e coloco 20%. O segundo é o número de ciclos, que tem essa taxa de 20%. Quantos ciclos foram? Apenas um ciclo de um semestre. Não é 6 meses, tá bom? Porque a taxa não está em mensal. PMT, como eu falei no exercício número 1. PMT sempre que for usado, PMT ou PGTO, para funções desse tipo, mas com finalidade de cálculo de juros compostos, nós colocamos 0. FV, que é o valor futuro, que não é obrigado a ser inicializado, mas aqui nesse caso nessa aplicação, significa o quê? É o montante de R$1.000. Então eu vou colocar menos 1.000. Não esqueça de inicializar com menos, por causa do fato da função ser programada para cálculos de financiamento, de amortização. Eu fecho a função. Então no final eu tenho 833,33 de aplicação inicial, que no final, depois de um ciclo de 6 meses, um semestre de 20%, caiu em R$1.000 de montante, tá bom? Esse aqui também encerra o nosso exercício. Agora a gente vai para o exercício 3, que é um pouquinho mais chatinho que os outros, mas é bem interessante. O Banco Alfa emprestou ao Francisco Silva a importância de R$1.000 por 60 dias. Ao final deste prazo, Francisco deverá devolver ao banco um total de R$1.300. Letra A. Determine a taxa de juros da operação em duas formas. O que são essas duas formas? Você tem que observar o seguinte. A taxa de juros aqui não está aqui, né? Ela vai ser calculada. E ela pode sair em qualquer tipo de unidade de medida. Ela pode sair mensal, anual, etc. Qual que é o segredo aqui? O segredo é entender que nós vamos calcular que em 60 dias a gente pode descobrir, por exemplo, a taxa diária. Basta que eu coloque na função que eu vou chamar o número 60 para o NPER, que é o número de períodos. Agora, se eu quiser a função me dando a taxa por exemplo, em meses, basta que eu coloque 2 meses, porque 60 dias é uma coisa que 2 meses, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma vez para mês e uma vez para dias, tá bom? Então eu vou começar com os dias. Eu vou chamar a função. Que função que você tem que chamar aqui? Você tem que chamar a função rate em inglês ou taxa em português. Beleza? Agora a gente vai inicializar os valores. NPER, que é o número de períodos, é exatamente o que? Vamos colocar 60 para achar a taxa diária. Então vou colocar 60. PMT, como eu disse, inicializado com 0 nas aplicações de juros compostos. PV, valor presente, é o valor inicial aplicado, que é R$1.000. E o FV, que é o valor futuro,
1.300 com um sinal negativo na frente. Então é 1.300. Fecho a função e descubro a minha taxa, 0,4382% ao dia. Vou fazer a mesma coisa, chamar a mesma função rate, clicar duas vezes. Agora o NPER vai ser em 2, porque são 2 meses, então eu vou calcular a taxa mensal. 2, o PMT novamente 0, o PV é 1.000, o FV é menos 1.300, fecho a função. Ou seja, a minha taxa mensal é de 14,0175%, tá bom? Agora, nós vamos achar aqui o exercício o enunciado da letra B e vamos calcular o resultado da letra B. Qual seria a taxa de juros se a operação fosse feita com um prazo de 90 dias? Então é a mesma função, a função rate ou taxa, e vou inicializar essa função com que valores? NPER, que é o número de períodos, agora são 90 dias. PMT é 0, PV é 1.000 e o FV menos 1.300. Estes são os valores que a gente inicializou. E aqui a gente tem a taxa de juros diária para prazo de 90 dias de aplicação, que é 0,2919% ao dia. E finalmente o exercício número 4, no qual pede-se para calcular o tempo de aplicação. Nós fizemos todos os exercícios, todos os tipos que podemos utilizar. Valor futuro, taxa, e aqui o valor presente, e a taxa. E o quarto, a gente vai ter o cálculo do tempo e a gente vai utilizar duas funções possíveis para calcular. Então a primeira função que eu vou utilizar, obviamente eu esqueci de falar o enunciado, Então é assim: calcule o período total em que deve ocorrer uma aplicação financeira, a fim de que, a uma taxa de 1% ao mês, o capital de R$1.000 gere um montante de R$ 1.082,86. Então a primeira função que eu vou ensinar para vocês aqui é a função NPER. É a mesma coisa em português, NPER. E o primeiro argumento é rate, que é taxa. Qual que é a taxa dessa aplicação? 1% ao mês. Então eu ponho 1%. Ponto e vírgula. PMT. Como em todos os casos anteriores, PMT é 0 para aplicações de juros compostos. Nós estamos falando de financiamento. PV, valor presente, é R$1.000, que é a aplicação inicial. E o valor futuro é menos 1.082,86. O resultado é este aqui. Mas está vendo que tem muitas casas decimais entre o 8 e o 3. São 3 casas, 3 zeros. Então a gente pode tranquilamente arredondar isso aqui para 8, com uma casa decimal, que é um período. O que acontece? Isso aqui é um logaritmo. O resultado dessa função é um logaritmo, por isso que aparece tanto número lá para frente. Tá? Mas é fácil de ver aqui. São 8 quê? 8 meses, porque a taxa é dada mensalmente. Então você viu o resultado, 8 meses utilizando a função NPER, em português. Agora eu vou usar outra função que ela é especificamente para juros compostos, que ela é P duration. Em português vai aparecer duração P. E quais são as entradas, os argumentos dessa função? São a taxa, depois o valor presente e depois o valor futuro. Mas tem que notar uma coisa, o valor futuro ele vai vir aqui positivo. Qual que é a diferença dessa função para a função NPER e para as outras funções também, nas quais entramos com valor negativo? A diferença é a seguinte: P duration, ou duração P, ela é calculada, não, ela é programada especificamente para juros compostos. Então ela serve justamente para calcular a duração de um investimento para chegar naquele valor. Por isso que não precisa inicializar com menos nesta função. Nas outras tem que inicializar com 0. Então a taxa é de 1% ao mês, o valor presente é de R$1.000 e o valor futuro é de 1.082,86. Só para confirmar se é esse valor mesmo. Exatamente. Vou ver aqui o parênteses e eu tenho novamente o mesmo valor da função acima. A diferença é que eu apenas inicializei o valor presente com o sinal, sem sinal, sinal de mais. E agora eu vou reduzir aqui
e eu vou ter novamente 8 meses como resposta. Então vocês viram aqui as 4 funções importantes, mais importantes da matemática financeira no Excel, que são análogas, exatamente iguais às funções na calculadora científica ou na calculadora financeira, tá? E também você aproveitou e viu a função duração P, que é também utilizada para calcular, mais uma função utilizada para calcular período em juros compostos. Você olhando aqui embaixo na descrição do canal, você encontra mais exercícios, tem um link aí com mais exercícios de juros compostos. Você entra no site, tem os exercícios lá. Todos estão resolvidos, mas alguns só são resolvidos com a planilha e com a calculadora. E você pode ver a resolução escrita dos outros exercícios também. A sugestão é você, que acabou de aprender aqui a manusear essas funções, é praticar aqueles exercícios e comentar aí se tiver dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, comentar no nosso vídeo, no nosso canal aqui ou também no nosso site. Ficamos por aqui, até uma próxima aula de matemática financeira.